Fala, meus amigos e amigas corintianos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal. Um ótimo sábado para vocês, com as últimas informações do Timão, que está se preparando para o clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte aí com as últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Em São Paulo também tem Corinthians e Santos nesse final de semana. Vamos começar falando do Corinthians, que manteve, né, o sonho. Sonho não, usei uma palavra muito errada, forte demais. Manteve a esperança ali de continuar na Sul-Americana, que a Sul-Americana não é sonho pra ninguém. Talvez pra muita gente não seja nem esperança, hein? Talvez seja uma desesperança pra... Mas se manteve ali, tá? Tá na competição. Continua disputando a Sul-Americana, Corinthians, e tem um clássico importante nesse final de semana. Zé Edgar de Matos está com a gente aqui no Taná. Falei que o pessoal tá trabalhando na redação em São Paulo, é porque o Zé Edgar de Matos, há pouco mostramos a redação que você ia chegar, meu amigo, pra brilhar aqui no programa. Bem-vindo, Zé, boa noite pra você. Um Corinthians que, apesar da vitória contra o Racing, fez um jogo bem ruim, mas um time misto, né? O Dorival tá pensando mesmo em Campeonato Brasileiro, né, amigo? Exatamente, Camila. Boa noite para você, para o Raed, para o Coutinho, para todo mundo que está na área aqui conosco no Sport TV. A prioridade da semana foi bem clara, né, para o Dorival Júnior, conforme a escalação que ele colocou do Corinthians, né, lá no estádio Centenário de Montevidéu, na vitória por 1-0 sobre o Racing, né. Diante do Racing, né, mesmo sendo um jogo decisivo, um jogo de sobrevivência na Copa Sul-Americana, poupou a maioria dos titulares. Dá pra gente afirmar que foi uma equipe basicamente reserva, né, se a gente considerar mesmo. Dos titulares, só o André Ramalho ali, que recuperou espaço depois da lesão do Gustavo Henrique, e o Hugo Souza, né, são titulares reais desse time. O Romero varia de titular para opção, por exemplo. Mas o foco está no clássico do fim de semana contra o Santos, porque o Brasileirão chega como principal objetivo para esse primeiro momento até, né, a janela de Mundial, né, de Copa do Mundo de Clubes, que o Corinthians vai ter para trabalhar, e o Dorival Júnior terá, né, seu maior tempo para trabalhar. Tanto que, por exemplo, os nomes como Mateuzinho, Ranieri, Andileri, né, titulares importantes ali da parte mais defensiva, sequer entraram, né? O Yuri Alberto entrou no intervalo, Igor Coronado, que pode ser titular no fim de semana, também entrou no intervalo, Carrilho entrou no segundo tempo também. Então, o Dorival mostrou bem qual era o planejamento e conseguiu sair do Uruguai com o objetivo principal, que era a vitória, né, que fez o Corinthians subir para a segunda posição e depender só de si para ter uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana, porque tem essa diferença da Libertadores, né? Se na Libertadores os dois primeiros avançam para as oitavas de final, na Sul-Americana só o líder do grupo avança para as oitavas. O segundo avança para mais um mata-mata contra um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Ou seja, iria ocupar ainda mais esse calendário, né, tão movimentado do futebol brasileiro, e esse deve ser o provável destino do Corinthians caso consiga o resultado contra o Huracan lá na Argentina no próximo dia 27. Porque para ser líder, o Corinthians vai ter que simplesmente golear o Huracan por 4 gols de diferença para poder ultrapassar no saldo de gols e aí sim obter essa vaga direta. Algo que, vendo o desempenho do time e o cenário, né, que o Corinthians está se encontrando, a gente vê como uma situação bem improvável para esse momento. Então o foco é no brasileiro, em recuperar pontos perdidos. Por isso, boa parte do time reserva escalado para essa vitória por 1-0 nesse jogo meio xoxo, né, como diria a minha avó. Eu diria difícil de assistir mesmo, viu, amigo? Pra ver a reprise desse jogo aí, foi dar um soninho, foi difícil de acompanhar. Até porque o Racing também é um dos piores times dessa Sul-Americana, e o Corinthians... Nem um ponto somado ainda. Tá zeradinho, não ganhou de ninguém, não empatou com ninguém, não tirou ponto de ninguém. E o Corinthians venceu ontem no Uruguai, mantendo, então, podendo ainda, né, conquistar a vaga nas oitavas de final através dos playoffs. Vai ter 2 datas aí de repescagem para buscar a vaga na próxima fase, nas oitavas de finais. Das oitavas de final da Sul-Americana. E aí, Raed, é claro, né, para o Dorival, que tem um trabalho curtíssimo, chegou há pouco tempo, ainda precisa encontrar a maneira de fazer esse elenco render o melhor. Ainda tem a questão dos desfalques que teve nas últimas rodadas do Brasileiro, por exemplo, do Memphis, e tem que lidar com a Sul-Americana no meio do caminho. Claro que esse jogo contra o Santos é o que dá a ele mais respostas, né? É o que ele consegue, de fato, pensar na equipe principal, o que ele vai conseguir tirar desse Corinthians para a temporada. A principal competição do Corinthians na temporada é o Campeonato Brasileiro. Se desenhou dessa maneira, desde a queda da Libertadores, a essa situação onde o próprio Corinthians se colocou na disputa da Sul-Americana. E pelo desenho do que está acontecendo aqui agora, a disputa da Sul-Americana fica em último plano, disparado com relação às outras competições que o Corinthians tem a disputar, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então,
É um Corinthians que, se conseguir a classificação para o playoff da Sul-Americana, vai encher ainda mais um calendário, vai ter uma pausa, obviamente, nesse calendário, né, para a disputa da Supercopa, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. É um tempo precioso para todos os clubes que não participam da competição, onde vai ter uma preparação, uma repreparação para a disputa da sequência das competições do ano. Porém, ainda assim, serão mais, caso o Corinthians consiga a classificação para o playoff da Sul-Americana, mais 2 datas num calendário extremamente apertado e ainda tendo que administrar elenco. Então, caso o Corinthians avance para o playoff da Sul-Americana, caso passe pelo playoff da Sul-Americana e volte à disputa da competição, porque nesse momento é uma disputa que está se mostrando um pouco longe do Corinthians, aí o Corinthians pensa na Sul-Americana de novo. Para mim, o planejamento nesse momento está certo. Prioriza o brasileiro, prioriza outras competições, a Sul-Americana dá rodagem para o elenco. E aí, para a gente falar um pouquinho mais do campo também do Corinthians, Zed, como é que é a situação do Memphis, né, para essa partida? Acabei de citá-lo porque ele teve um entorse, foi desfalque. Deve voltar ao time? Ainda não? O que se tem de desfalques, né, e de reforços para o Dorival para essa partida? Memphis a gente pode considerar como dúvida para o clássico, viu, Camila? Talvez seja uma ausência importante nesse time do Corinthians. Né? Nesta sexta-feira, né, no penúltimo trabalho do Dorival Júnior com o elenco antes do clássico, o Memphis permaneceu na parte interna do CT Joaquim Grava, né, fazendo o tratamento no tornozelo. E somente depois desse trabalho de sábado a gente vai ter a confirmação se o Memphis vai estar pronto para o jogo ou não, né? Mas nessa semana ele não fez nenhum tipo de trabalho no campo, né? Permaneceu nessa parte interna cuidando dessa lesão. Então hoje a gente pode considerar como, até de certa forma, improvável a escalação do Memphis, né, para esse clássico do fim de semana. Óbvio que, né, como é uma lesão um pouco mais traumática, né, pode ter uma evolução de um dia para o outro e caso o Memphis se apresente sem dores ou nas melhores condições do trabalho desse sábado, ele vai para o jogo, né, por se tratar do Memphis. Mas até o momento, e nessa sexta-feira, por exemplo, ele ficou totalmente dedicado a cuidar dessa lesão, o que pode, né, significar uma perda importante para o Dorival Júnior para esse clássico. Falei que a gente ia perguntar ainda sobre o campo do Corinthians, né, porque para variar, Augusto Melo é notícia, né, nesta sexta-feira o presidente do Corinthians deu uma entrevista coletiva, Zed, e falou de temas importantes, principalmente sobre alguns dos pedidos, né, de impeachment que ele responde e recorre aí dentro do Corinthians, principalmente, né, agora sobre a reprovação das contas, ele falou sobre isso, mas mesmo a gente pensando nesse Corinthians aí endividado, o que está acontecendo, falou esperável de contratação, que o Dorival vai poder contratar, enfim, traga um pouco do que foi essa entrevista de Augusto Melo nessa sexta-feira. Foi uma das entrevistas, acho, mais longas que eu acompanhei, viu, Camila? Foram praticamente 3 horas de entrevista, dividida, diríamos, em 2 blocos, assim, né? Primeiro, o Augusto apresentou novos diretores estatutários, né, na área administrativa, na área do marketing, na área das finanças, né, cargos que estavam vagos. E o Augusto fez a apresentação desses diretores, né, e esses diretores conversaram com os jornalistas sobre as funções que vão exercer, a nova filosofia de trabalho, enfim. Depois o Augusto passou a responder perguntas de outros assuntos, né, caso Vaidbet, de possível impeachment, e teve uma última parte ali em que o Augusto, né, concedeu uma entrevista com o advogado dele, o Ricardo Levy, né, aí a gente pode considerar o Augusto CPF, né, poderíamos dizer assim, porque o Ricardo Levy é o advogado pessoal do Augusto, né, concedeu entrevista ao lado dele para focar muito mais no caso Vaidbet, né? Nessas mais de 3 horas a gente pode elencar alguns destaques, né? Falando desse lado campo-bola, né, ele prometeu todos os esforços possíveis, né, para atender a pedidos do Dorival Júnior. O Dorival Júnior até agora não fez nenhum pedido público, né, sobre reforços, nem publicamente manifestou qualquer desejo sobre uma posição ou outra do elenco, mas nessas primeiras semanas já identificou algumas lacunas, né, que o Corinthians precisa preencher na próxima janela para ser mais competitivo. O Augusto disse que vai fazer todos os esforços para atender as demandas, né, pedidas pelo treinador. Obviamente, o Corinthians focando em jogadores com fim de contrato, possíveis empréstimos, né, uma negociação um pouco mais difícil, né, nesse tipo de situação do que uma compra, porque o Corinthians tem o caixa numa situação muito complicada. Sobre essa questão financeira, o Augusto, né, comentou sobre a reprovação das contas e atacou principalmente a gestão anterior, né, porque a atual gestão do Augusto defende um excesso de contingências no valor de 191 milhões de reais que deveriam ter sido inseridos no balanço de 2023, que foi o último ano da gestão do William Monteiro Alves.
Só que esse balanço já foi fechado, já foi auditado, né? Já foi deixado para trás. E teria um grande problema reabrir esse balanço, porque também iria interferir no balanço atual. Mas o Augusto se defende dessa forma, né? Fala dessas contingências e defende que a dívida, na verdade, não é dele. A dívida são de outras gestões e que ele está respondendo por dívidas que não foram feitas por ele, né? Inclusive, né, a gestão Augusto apresentou números de superávit, né, nesses 2 primeiros meses do ano, de 12 milhões, em balancetes que não foram auditados pelos órgãos fiscalizadores do Corinthians. Ainda sobre política, o Augusto falou que não teme a votação de impeachment do próximo dia 26, né, quando será retomado aquela confusão que tivemos interrompida há alguns meses, né? Agora os conselheiros vão votar realmente, né, para a destituição ou não do Augusto Melo. Diríamos assim, na pauta, o próximo passo é justamente iniciar essa votação, depois da defesa oral, né, do presidente, aí sim vai ser iniciada a votação. Então, no dia 26, o Conselho pode afastar o Augusto Melo de maneira temporária. O Augusto disse não temer qualquer tipo de resultado. E, né, para encerrar, ele também falou do caso Vaidibet, né, uma expectativa de que o inquérito da Polícia Civil, que já dura quase um ano, possa ser finalizado até o fim de maio. E o Augusto foi muito claro, se ele for indiciado, né, pela Polícia Civil, e eu digo indiciado, né, não culpado, né, indiciado acho que é o primeiro passo ali para o avanço, né, do que pode acontecer, ele falou que não vai renunciar. Mesmo indiciado pela polícia, ele assegurou que vai permanecer na presidência do Corinthians, mesmo tendo que responder à justiça caso seja indiciado. E o Ricardo Levi, né, o advogado do próprio Augusto Melo, nessa mesma entrevista, disse que não vê qualquer tipo de elementos para o Augusto ser indiciado. A resposta a gente só vai ter quando a polícia, né, tornar público esse documento, fechando o inquérito que já dura quase um ano desse caso Corinthians Vaidibet. Camila. Para quem acha que a vida de repórter é fácil, né? Plena sexta-feira, 3 horas de entrevista coletiva de presidente de clube com advogado e tudo. Você tá de parabéns, viu, meu amigo? É isso aí. Ótima sexta-feira para você. Você só não tá mais cansado que a vista do Raed, que hoje veio até de óculos no programa, não aguentou a lente de contato na sexta-feira. Amigo, obrigada pela participação aqui com a gente no Tá Na Área. Até a próxima, trazendo aí todas as informações do Corinthians nessa sexta-feira. E aí, quando fala da questão do elenco, né, ele falou ali das lacunas que o Dorival identificou no elenco. Acho que tem uma lacuna no meio-campo, acho que dá pra ver, né? Um buracão assim que chama meia, né? Porque quando não tem, e não tem por um longo período, né, a presença do Garro, o Corinthians não tem outro jogador para essa função, né, Red? Eu não acho nem que a lacuna do Dorival que ele enxerga no elenco seja a lacuna do Garro. Até porque ele montou um time de uma forma diferente, sem o Garro. E eu imagino, inclusive, que mantendo ali essa dupla de ataque com o Memphis quando voltar e Yuri Alberto, o Garro ele tem que se readequar ali ao novo sistema do Corinthians, partindo do lado do campo para poder compor ali a linha com 4 jogadores. Mas é um Corinthians que mostra certas deficiências, principalmente na questão do sistema defensivo. É uma deficiência que o Corinthians mostra há algumas temporadas. Foi uma das grandes crises do último técnico, do Ramon Dias. Era um time que conseguia jogar ofensivamente, mas que não conseguia se defender tão bem. Tem a questão das laterais. As laterais do Corinthians, agora, com o Angileri, o Mateuzinho performando bem, eles conseguiram dar um pequeno respaldo ali às laterais do campo, principalmente com a cobertura dos homens de frente, de meio de campo, fechando ali o corredor. Mas é um Corinthians que, quando muda de técnico, muda o pensamento. E o técnico novo acha que o time precisa ter outros investimentos com jogadores com outras características. E isso aí sempre vai haver no futebol. Muda o técnico, muda ali a questão do que o técnico pensa sobre o time, característica dos jogadores, e o Corinthians vai voltar para o mercado no meio do ano.